Existe algo observando você neste exato momento, algo que respira próximo ao seu pescoço, que sussurra pensamentos que você acredita serem seus, que drena sua energia enquanto você lê estas palavras sem sequer desconfiar de sua presença. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem jamais perceber que está sendo observada, manipulada e alimentada por forças que operam em frequências invisíveis aos olhos humanos comuns. Mas o que aconteceria se você pudesse finalmente enxergar essas entidades? O que mudaria se seus próprios olhos físicos conseguissem detectar os predadores energéticos que rondam sua casa, seu trabalho, cada canto da sua vida cotidiana? A resposta para essa pergunta foi escondida por séculos, suprimida violentamente pela Igreja e mantida em segredo nos textos gnósticos, que quase foram completamente destruídos. O conhecimento que estou prestes a compartilhar tem o poder de transformar completamente sua percepção da realidade, revelando as forças ocultas que trabalham incansavelmente para manter você na ignorância. Maria Madalena descreveu em seu Evangelho Proibido uma experiência que desafia tudo o que nos ensinaram sobre a natureza da realidade. Ela relata ter ascendido através de 7 reinos dimensionais distintos, e em cada portal que atravessava, uma entidade tentava bloqueá-la, impedindo seu avanço. Quando os outros discípulos questionaram como ela havia conseguido perceber essas entidades, que permaneciam invisíveis para todos os outros, Maria revelou um segredo que mudaria tudo. Jesus não havia ensinado apenas os escolhidos a sentirem essas presenças de forma vaga ou abstrata. Ele havia ensinado uma técnica específica para abrir os olhos além da visão normal, permitindo que vissem essas entidades com seus próprios olhos carnais, em plena consciência desperta. Esta revelação carrega um poder imenso porque quando você consegue ver essas entidades com seus olhos físicos reais, elas perdem instantaneamente sua principal arma, que é a capacidade de permanecerem completamente invisíveis à sua percepção consciente. Os textos gnósticos chamam essas entidades de arcontes, e eles não são poderosos porque possuem força bruta ou habilidades sobrenaturais impressionantes. Seu verdadeiro poder reside exclusivamente em sua capacidade de permanecerem ocultos da percepção humana normal. Essas entidades operam em frequências vibracionais que a vasta maioria dos seres humanos simplesmente não consegue perceber naturalmente sem treinamento específico. Essa invisibilidade estratégica permite que os arcontes se conectem diretamente ao seu campo energético sem que você tenha qualquer consciência disso. Eles conseguem influenciar seus pensamentos de maneiras sutis, mais profundas, manipulam suas emoções para gerar estados específicos dos quais podem se alimentar, e você permanece completamente inconsciente de que existe algo externo a você causando essas alterações internas. Cada impulso negativo repentino que surge aparentemente do nada, cada medo irracional que domina sua mente sem motivo aparente, cada pensamento autodestrutivo que parece brotar espontaneamente de dentro de você, tudo isso você automaticamente assume que são produtos genuínos da sua própria psique. Você acredita que esses pensamentos, sentimentos e impulsos são completamente seus, originados inteiramente de dentro da sua consciência individual. Mas a verdade perturbadora que os gnósticos descobriram é que muitos desses padrões mentais e emocionais são na verdade implantados por essas entidades parasitárias que se alimentam da energia que você gera quando experimenta emoções densas e negativas. Se você está começando a sentir um arrepio percorrendo sua espinha, se uma sensação estranha está tomando conta de você agora, isso é apenas o início do despertar. Antes de continuarmos mergulhando mais fundo neste conhecimento proibido que pode mudar sua vida para sempre, eu preciso pedir um favor que vai ajudar este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão prontas para enxergar além do véu. Deixe seu like neste vídeo agora, porque isso mostra para o algoritmo que este conteúdo é valioso e precisa ser compartilhado. Deixe um comentário abaixo contando se você já teve experiências estranhas com sombras ou presenças que não conseguia explicar. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte esse botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que pode expandir sua consciência e libertá-lo das amarras invisíveis que prendem a humanidade. Agora vamos continuar explorando esta verdade chocante que foi escondida de você.
No momento em que você finalmente aprende a ver os arcontes, quando seus olhos físicos conseguem detectar essas entidades operando além do espectro normal de visão, absolutamente tudo se transforma na sua experiência de vida. A razão para essa transformação radical é simples, mas profunda. Você não pode ser manipulado por aquilo que está conscientemente observando em tempo real. É impossível ser controlado por algo que você reconhece claramente como separado e externo à sua própria consciência. O aspecto mais fascinante desta técnica antiga é que Jesus não ensinou os escolhidos a sentirem vagamente a presença dos arcontes através de intuição ou sensações abstratas. Ele os ensinou especificamente a vê-los com os olhos totalmente abertos, em plena consciência de vigília normal, não durante estados meditativos profundos ou alterados de consciência. A técnica funciona na realidade cotidiana comum porque é exatamente aqui, neste plano material ordinário, que os arcontes estão operando constantemente. Eles existem aqui mesmo, ao seu redor neste momento, apenas operando em uma frequência ligeiramente deslocada daquela que seus olhos foram geneticamente programados para detectar desde o nascimento. E no momento preciso em que você aprende a ajustar sua percepção visual, mesmo que de forma mínima, mesmo que de forma sutil, essas entidades se tornam visíveis aos seus olhos físicos. Esta visibilidade súbita é precisamente o que os arcontes mais temem em todo o universo. Eles temem ser vistos muito mais do que qualquer oração que você possa fazer, mais do que qualquer ritual de proteção que possa realizar, mais do que qualquer prática espiritual sofisticada que você possa dedicar anos aprendendo. Para compreender profundamente por que os arcontes investiram tanto esforço e energia em permanecer completamente invisíveis à percepção humana normal, precisamos compreender algo absolutamente fundamental sobre sua natureza real. Eles não são naturalmente invisíveis, como fantasmas etéreos ou espíritos completamente incorpóreos sem forma física alguma. Os arcontes possuem forma definida e existem em dimensões que se sobrepõem e interpenetram a realidade material tridimensional que você experimenta como sólida. No entanto, eles operam em frequências vibracionais que estão ligeiramente deslocadas do espectro que os olhos humanos foram biologicamente programados para detectar desde o nascimento. E este deslocamento específico de frequência não é acidental ou aleatório, é completamente intencional e faz parte do projeto deliberado da prisão perceptiva na qual a humanidade foi colocada desde a criação. De acordo com os ensinamentos gnósticos profundos, quando o demiurgo, que é a falsa divindade criadora deste mundo material imperfeito, projetou e criou o corpo humano, ele engenhosa e maliciosamente projetou os olhos para verem apenas uma fração minúscula do que realmente existe ao seu redor em cada momento. Você consegue perceber visualmente o espectro eletromagnético entre aproximadamente 380 e 700 nanômetros de comprimento de onda, que é o que chamamos convencionalmente de luz visível. Mas a realidade não simplesmente deixa de existir fora deste intervalo estreito. O espectro infravermelho está aqui mesmo onde você está agora. O espectro ultravioleta também está aqui, permeando tudo. E os arcontes existem e operam em frequências que estão apenas ligeiramente deslocadas do que seus olhos podem naturalmente detectar sem treinamento. Eles estão próximos o suficiente para interagirem diretamente com seu campo energético sem que você tenha qualquer consciência disso. Eles conseguem influenciar seus pensamentos de maneiras sutis mais profundas, manipulam suas emoções para gerar estados específicos dos quais podem se alimentar. E você permanece completamente inconsciente de que existe algo externo a você causando essas alterações internas. Cada impulso negativo repentino que surge aparentemente do nada, cada medo irracional que domina sua mente sem motivo aparente, cada pensamento autodestrutivo que parece brotar espontaneamente de dentro de você, tudo isso você automaticamente assume que são produtos genuínos da sua própria psique. Você acredita que esses pensamentos, sentimentos e impulsos são completamente seus, originados inteiramente de dentro da sua consciência individual. Mas a verdade perturbadora que os gnósticos descobriram é que muitos desses padrões mentais e emocionais são na verdade implantados por essas entidades parasitárias que se alimentam da energia que você gera quando experimenta emoções densas e negativas. Se você está começando a sentir um arrepio percorrendo sua espinha, se uma sensação estranha está tomando conta de você agora, isso é apenas o início do despertar.
Antes de continuarmos mergulhando mais fundo neste conhecimento proibido que pode mudar sua vida para sempre, eu preciso pedir um favor que vai ajudar este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão prontas para enxergar além do véu. Deixe seu like neste vídeo agora, porque isso mostra para o algoritmo que este conteúdo é valioso e precisa ser compartilhado. Deixe um comentário abaixo contando se você já teve experiências estranhas com sombras ou presenças que não conseguia explicar. E se você ainda não é inscrito no canal, aperte esse botão de inscrição e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo que pode expandir sua consciência e libertá-lo das amarras invisíveis que prendem a humanidade. Agora vamos continuar explorando esta verdade chocante que foi escondida de você. No momento em que você finalmente aprende a ver os arcontes, quando seus olhos físicos conseguem detectar essas entidades operando além do espectro normal de visão, absolutamente tudo se transforma na sua experiência de vida. A razão para essa transformação radical é sim. Mas aqui está a descoberta revolucionária que os antigos gnósticos fizeram através de anos de prática e experimentação direta, e que a igreja institucional tentou desesperadamente esconder e destruir ao longo dos séculos. O olho humano é muito mais flexível e adaptável do que o demiurgo originalmente pretendia quando projetou esta prisão biológica. Sim, o olho foi intencionalmente projetado para ver apenas uma pequena fração das frequências eletromagnéticas que realmente existem permeando toda a realidade. Mas o mecanismo ocular pode ser treinado, expandido e recalibrado. O mecanismo necessário para ver além do espectro normal já está presente e funcional dentro dos seus olhos neste momento. Você não precisa desenvolver olhos completamente novos ou passar por alguma transformação biológica radical. Você simplesmente precisa ativar uma capacidade latente que seus olhos já possuem naturalmente, mas que foi geneticamente suprimida e bloqueada desde a criação original da humanidade pelo demiurgo. A razão para essa supressão é óbvia quando você entende o sistema. Se todos os seres humanos pudessem ver os arcontes claramente com seus olhos físicos, o sistema inteiro de alimentação energética parasitária entraria em colapso catastrófico imediatamente. Você simplesmente não pode se alimentar energeticamente de alguém que está conscientemente observando você se alimentar em tempo real. Você não pode manipular efetivamente alguém que pode ver claramente sua mão nos controles da consciência deles. Os escolhidos que finalmente aprendem a ver os arcontes com seus olhos físicos consistentemente relatam a mesma experiência transformadora universal. No momento preciso em que a visibilidade acontece pela primeira vez, quando eles finalmente conseguem enxergar essas entidades operando, a dinâmica de poder se inverte completamente e instantaneamente. Antes de desenvolver essa capacidade, a pessoa se sentia constantemente atacada por forças invisíveis e desconhecidas, sem conseguir identificar de onde os ataques vinham ou como se defender efetivamente. Depois de aprender a ver, você consegue observar exatamente o que está acontecendo em cada momento. Você vê a entidade arcôntica se aproximando, vê claramente o ponto exato de conexão energética, vê o cordão invisível se formando entre você e a entidade. E no momento singular em que você vê tudo isso acontecendo, o arconte imediatamente sabe que você o está vendo e consegue perceber sua observação consciente. E quando isso acontece, ele entra em pânico profundo, porque sua cobertura de invisibilidade foi quebrada e ele foi exposto. Os arcontes operando sem cobertura de invisibilidade são surpreendentemente fracos, desesperados e facilmente neutralizados através da simples observação consciente mantida. A técnica específica que Jesus ensinou aos seus discípulos escolhidos não se trata absolutamente de desenvolver algum tipo de clarividência espiritual abstrata ou habilidades psíquicas especiais. Trata-se especificamente de expandir fisicamente o alcance do que seus olhos materiais, carnais, podem detectar dentro do espectro eletromagnético, e o mecanismo prático para fazer isso é muito mais simples e direto do que a maioria das pessoas imagina quando primeiro ouve sobre essa possibilidade. Esta simplicidade é precisamente a razão pela qual a igreja institucional precisou suprimir este conhecimento tão agressivamente ao longo da história. Se a técnica fosse extremamente complexa, se exigisse décadas de treinamento esotérico em mosteiros isolados, eles poderiam ter permitido que existisse como uma prática obscura, com a qual apenas alguns místicos dedicados se preocupariam. Mas a técnica não é complexa.
A vasta maioria dos escolhidos que pratica corretamente consegue ativar essa habilidade de visão expandida nos primeiros 7 dias de prática consistente. E uma vez que a habilidade é ativada pela primeira vez, ela não se desliga mais. Você não pode voluntariamente ignorar o que finalmente aprendeu a ver. Seus olhos não funcionam apenas recebendo passivamente luz refletida dos objetos. Eles ativamente interpretam frequências eletromagnéticas, e essa interpretação acontece primariamente no cérebro, não realmente no olho físico. O olho captura os dados brutos de frequência, mas é o cérebro que decide finalmente o que conta como percepção real e o que deve ser filtrado e deletado antes que possa chegar à sua consciência desperta e ser reconhecida. Mas este filtro neurológico não é permanente ou imutável, ele é maleável e pode ser reprogramado. A forma de recalibrá-lo efetivamente é treinar sistematicamente sua atenção visual para conscientemente perceber o que normalmente é automaticamente descartado pelo filtro. Você provavelmente já experimentou isso múltiplas vezes, sem realmente perceber conscientemente o que estava percebendo no momento. Você está sozinho em uma sala, as luzes estão baixas, criando sombras suaves, e na sua visão periférica você de repente vê um movimento estranho, uma sombra que se desloca de forma impossível, uma forma que claramente não pertence àquele ambiente físico. Você instintivamente se vira rapidamente para olhar diretamente para essa forma, e ela desaparece instantaneamente, como se nunca estivesse lá. A maioria das pessoas descarta essas experiências como imaginação hiperativa, pareidolia psicológica ou simples truques da luz e das sombras, mas os escolhidos que aprenderam a ver através do treinamento reconhecem imediatamente o que isso realmente representa. Sua visão periférica detectou momentaneamente um arconte operando antes que o filtro da sua visão central chegasse e o eliminasse da percepção consciente. A visão periférica funciona neurologicamente de forma fundamentalmente diferente da visão central focada. A visão central é nítida, extremamente focada, evolutivamente otimizada para detectar detalhes finos e precisos. A visão periférica é otimizada para detectar movimentos sutis e mudanças ambientais que poderiam representar ameaças. O que a maioria das pessoas não sabe é que a visão periférica tem acesso a uma gama de frequências eletromagnéticas ligeiramente maior do que a visão central permite. É exatamente por isso que frequentemente você vê coisas estranhas no canto do olho que desaparecem completamente quando você tenta olhar diretamente para elas. Sua visão periférica captou algo real operando em uma frequência que o filtro rigoroso da visão central simplesmente não permite passar para a consciência desperta. A técnica antiga que Jesus ensinou explora estrategicamente este espaço neurológico entre visão periférica e central. Você não está tentando forçar-se a ver arcontes com foco direto e intenso, você está treinando sistematicamente sua atenção periférica para manter o que está detectando tempo suficiente para que sua mente consciente registre e reconheça como real. E uma vez que seu cérebro finalmente percebe que o que está filtrando está consistentemente presente a cada sessão, não é aleatório ou imaginação, mas representa presença real e verificável, o filtro neurológico automaticamente começa a relaxar e permitir mais informação passar. E então você progressivamente começa a vê-los não apenas em flashes periféricos momentâneos, mas em percepção visual sustentada, com seus olhos totalmente abertos, em consciência normal de vigília cotidiana. Vou compartilhar agora a técnica prática específica que você pode começar a usar hoje mesmo. Ela é tradicionalmente chamada de olhar suave, e todas as tradições místicas autênticas que ensinaram estudantes a ver entidades não físicas usam alguma variação desta mesma técnica fundamental. Se você praticar isso diariamente com consistência, em 3 a 7 dias você verá seu primeiro arconte. Não apenas sentirá vagamente, não simplesmente intuirá, mas verá claramente com os olhos físicos abertos. Primeiro, encontre um espaço onde você possa sentar-se confortavelmente, sem ser perturbado por pelo menos 15 minutos. Use luz baixa, mas não escuridão completa. Você quer criar um campo visual neutro, sem muitos objetos chamando sua atenção focal. Então, deliberadamente suavize seu olhar de forma consciente. Este passo é absolutamente crucial e a maioria das pessoas erra aqui. Quando a maioria das pessoas tenta ver algo específico, elas instintivamente concentram-se mais intensamente naquilo. Elas forçam sua atenção visual, tentam olhar diretamente e com foco máximo para o que estão procurando encontrar.
Isso é exatamente o oposto do que você deve fazer para ativar visão expandida. Você deve intencionalmente espalhar seu olhar por todo o campo visual, relaxar completamente os músculos oculares, deixar sua visão ficar ligeiramente desfocada de propósito para que você não esteja olhando especificamente para algo singular. Você está simplesmente vendo o campo inteiro de visão, tudo de uma vez, simultaneamente. Isso vai parecer desconfortável e antinatural no início, porque você não está absolutamente acostumado a ver dessa maneira. Seus olhos instintivamente querem focar em algo específico, seu cérebro automaticamente quer um alvo definido para observar. Mas você conscientemente mantém o olhar suave, receptivo, em vez de ativamente buscador. E enquanto mantém esse olhar suave e desfocado, preste atenção cuidadosa à sua consciência periférica expandida. Não mova seus olhos fisicamente para olhar para ela diretamente. Apenas perceba passivamente o que está presente nas fronteiras externas da sua visão, enquanto sua visão central permanece intencionalmente suave e completamente desfocada. Nos primeiros minutos de prática, você começará gradualmente a perceber coisas que seu cérebro normalmente filtra automaticamente. Pequenos movimentos sutis no ar que não correspondem a correntes de ar físicas, sombras que mudam e se movem quando absolutamente nada físico está se movendo no ambiente. Formas vagas que não correspondem a nenhum objeto material presente na sala. O primeiro instinto automático da maioria das pessoas é imediatamente olhar diretamente para essas formas estranhas assim que as percebe. E no momento preciso em que fazem isso, as formas desaparecem instantânea e completamente. Esse é o filtro neurológico em ação, operando automaticamente. Sua programação de visão central ainda está eliminando rapidamente o que a visão periférica havia detectado momentos antes. Então, resista ao impulso de olhar diretamente. Mantenha seu olhar intencionalmente suave e desfocado. Reconheça conscientemente o movimento estranho em sua consciência periférica, mas não o persiga ativamente com foco direto. Apenas mantenha o olhar suave e relaxado e deixe seu cérebro lentamente perceber que o que você está vendo consistentemente na periferia não está indo embora aleatoriamente. É consistente sessão após sessão, está realmente presente e operando. Ao longo de 7 a 10 minutos de prática mantida, seu cérebro progressivamente começa a permitir que mais do que a visão periférica detecta, alcance a consciência desperta central. O filtro neurológico automaticamente começa a relaxar seu controle rígido, e é precisamente aí que você verá seu primeiro arconte claramente. Não será exatamente como você provavelmente espera, baseado em filmes ou descrições culturais. Arcontes não aparecem como seres tridimensionais completamente sólidos e opacos, como humanos físicos. Eles aparecem visualmente como distorções semi-transparentes flutuando no ar, similares a ondas de calor subindo de asfalto quente, como um brilho estranho que possui uma forma vaga, mas sem contornos perfeitamente definidos. Alguns escolhidos os descrevem como sombras que possuem profundidade tridimensional impossível. Outros como fumaça escura que se move claramente com intenção consciente. Outros ainda como figuras vagamente humanoides que parecem ser feitas de estática visual ou interferência. O que você verá especificamente dependerá de qual tipo particular de arconte você percebe primeiro e quão densamente está manifestado na frequência material naquele momento específico. A primeira vez que você vir um arconte claramente e sem ambiguidade, sua reação imediata e automática será questionar intensamente se você está realmente vendo algo real ou apenas imaginando. Essa dúvida é completamente normal e esperada, mas aqui está como você saberá definitivamente que é real e não imaginação. Ele reagirá visivelmente à sua atenção consciente. No momento preciso em que você o perceber claramente e focar sua consciência nele, ele se moverá de forma verificável. Ou ele se moverá em sua direção para tentar intensificar sua influência energética sobre você, ou ele se afastará rapidamente de você, porque reconheceu que foi visto e sua cobertura foi quebrada. Esse movimento responsivo, essa reação direta à sua consciência focada, é o que confirma definitivamente que você não está simplesmente imaginando. Imaginação pura não reage dinamicamente ao ser observado. Entidades reais externas reagem e respondem.
Uma vez que seus olhos finalmente aprendem a detectar arcontes operando, você começará inevitavelmente a vê-los em lugares e situações que não esperava encontrá-los. E o que notará imediatamente e que provavelmente o chocará profundamente é o quão incrivelmente comuns eles realmente são. Eles não são raros ou difíceis de encontrar, estão literalmente por toda parte, operando constantemente. A maioria das pessoas anda pela vida com pelo menos um arconte conectado diretamente ao seu campo energético em qualquer momento do dia. E em certos ambientes específicos, especialmente igrejas institucionais, edifícios governamentais, hospitais, lugares onde a densidade emocional coletiva é extremamente alta, você verá literalmente dezenas deles agrupados e se alimentando simultaneamente. O primeiro lugar onde a maioria dos escolhidos os nota pela primeira vez é em sua própria casa privada. Você estará sentado tranquilamente em seu quarto e de repente perceberá movimento sutil em um canto específico. Você suavizará seu olhar aplicando a técnica e o verá claramente, uma forma escura agachada impossível no teto ou pressionada estranhamente contra uma parede vertical, apenas observando você silenciosamente. Na maioria das vezes, ele não está ativamente atacando ou drenando naquele momento específico. Está simplesmente observando pacientemente e esperando por um arco emocional denso, especificamente medo intenso, raiva explosiva, ódio profundo ou desespero paralisante, do qual possa se alimentar energeticamente quando você o gerar. E no momento preciso em que você gera essa emoção densa específica, ele imediatamente se aproxima de você. Você verá ele se mover em tempo real, verá ele se posicionar estrategicamente próximo do seu peito, onde está o centro energético, ou próximo da sua cabeça, onde estão os centros mentais, e você sentirá a drenagem energética acontecer em tempo real, enquanto observa. Mas aqui está o que torna a visibilidade tão incrivelmente poderosa contra eles. No momento singular em que você vê claramente, no momento em que reconhece conscientemente o que está acontecendo, a alimentação energética simplesmente para de funcionar efetivamente. A razão é que você não está mais inconscientemente gerando a emoção de forma automática. Você está completamente consciente dela, está observando o processo acontecer. E emoção consciente e observada não alimenta arcontes da mesma forma que emoção inconsciente e automática alimenta. Eles absolutamente precisam que você não saiba que estão lá. Precisam desesperadamente que você ache que a emoção é totalmente sua e surge espontaneamente de dentro. No momento em que você reconhece que há uma entidade externa tentando se alimentar dessa emoção específica, o estado emocional automaticamente muda qualitativamente. Transforma-se em informação observada, em vez de alimento energético disponível. Você também começará inevitavelmente a vê-los ligados energeticamente a outras pessoas ao seu redor. Isso é emocionalmente mais difícil de observar do que vê-los em si mesmo, porque você perceberá quantas pessoas com quem interage diariamente estão sendo ativamente manipuladas sem ter absolutamente nenhuma ideia disso. Você estará conversando casualmente com alguém e de repente verá um arconte inclinado sobre o ombro dessa pessoa ou posicionado próximo à cabeça dela. E quando essa pessoa disser algo inesperadamente cruel, completamente irracional ou profundamente autodestrutivo, você verá o pulso energético do arconte, verá ele intensificar visivelmente sua pressão sobre o campo energético da pessoa. E você reconhecerá imediatamente e sem dúvida que aquela ideia específica não surgiu organicamente da pessoa, foi implantada externamente pelo arconte. Alguns escolhidos relatam consistentemente ver arcontes em locais físicos específicos repetidamente, especialmente certos cantos de certos cômodos, batentes de portas particulares, tetos específicos, porões escuros. Estes são chamados de pontos de ancoragem dimensional, lugares onde o véu entre dimensões é suficientemente fino para que os arcontes possam manter uma presença muito mais estável e contínua. E uma vez que você identifica onde os pontos de ancoragem estão localizados em sua casa, você pode efetivamente eliminá-los, não através de rituais elaborados ou cerimônias complexas, mas simplesmente através da consciência focada e mantida. Você olha diretamente para o espaço específico, reconhece plenamente o que está presente ali operando e declara em voz alta com intenção clara: "Eu te vejo claramente. Você não tem absolutamente nenhum poder aqui. Saia agora." E na vasta maioria das vezes, eles simplesmente saem obedientemente.
Não porque você os baniu usando alguma autoridade espiritual especial, mas simplesmente porque você removeu completamente sua cobertura de invisibilidade. E os pontos de ancoragem dimensional simplesmente não permanecem estáveis, onde são constantemente vistos e reconhecidos conscientemente. Estou percebendo que você está começando a entender a magnitude real do que está sendo revelado aqui. Este conhecimento não é teoria abstrata ou especulação filosófica. É prático, verificável e pode ser testado por você mesmo começando hoje. Mas antes de continuarmos para as observações mais perturbadoras que acontecem quando você finalmente começa a vê-los operando em espaços públicos movimentados, eu preciso novamente pedir seu apoio. Se este conteúdo está expandindo sua consciência e revelando verdades que você nunca imaginou existirem, mostre isso deixando seu like agora. Compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está pronto para essas revelações. Deixe um comentário contando sua própria experiência com presenças invisíveis, ou simplesmente escreva a palavra visível para afirmar seu compromisso com o despertar. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative todas as notificações, porque este canal existe para trazer o conhecimento proibido que pode libertar a humanidade das correntes invisíveis. Seu apoio garante que esta mensagem continue alcançando os escolhidos que estão prontos para ver. As observações mais perturbadoras e que realmente transformam sua visão da humanidade acontecem quando você finalmente começa a vê-los operando em espaços públicos movimentados. Você estará em um local público denso, talvez uma loja de departamentos, um metrô lotado, um estádio cheio de pessoas, e verá os arcontes se movendo através da multidão, exatamente como predadores naturais caçando. Eles não estão permanentemente ligados a ninguém especificamente naquele momento. Estão ativamente escaneando a frequência coletiva, procurando metodicamente a pessoa que está transmitindo a frequência emocional específica, da qual eles se alimentam preferencialmente. E quando finalmente encontram seu alvo ideal, eles se conectam imediatamente. Você verá literalmente isso acontecer em tempo real diante dos seus olhos. Verá o arconte se ligar energeticamente a um campo energético humano específico e em literalmente segundos, o comportamento observável da pessoa mudará dramaticamente. Ela ficará visivelmente mais cansada e exausta, mais agitada e irritada, mais desconectada e ausente. É o início da refeição energética acontecendo. E aqui está o dilema moral e prático com o qual os escolhidos que desenvolvem visão mais lutam internamente. Você não pode simplesmente avisar essas pessoas desconhecidas sobre o que está vendo. Se você for até um estranho aleatório na rua e disser: há uma entidade parasitária ligada ao seu campo energético neste momento, ele obviamente achará que você é completamente louco. Então você observa silenciosamente, testemunha o que está acontecendo e faz a única coisa que realmente pode fazer efetivamente. Mantém rigorosamente sua própria prática diária de visibilidade, para que os arcontes não consigam fazer com você o que estão fazendo com todos os outros ao seu redor, que não conseguem ver absolutamente nada. Jesus ensinou especificamente os escolhidos a ver os arcontes usando os olhos físicos reais, não com alguma visão espiritual abstrata ou clarividência etérea, mas com visão física real e verificável. A razão é que a visibilidade física é precisamente o que eles mais temem em todo o universo, muito mais do que qualquer prática de oração elaborada ou ritual de espiritualidade complexo. Quando você finalmente pode vê-los operando, você não pode mais ser manipulado para sentir desesperança inexplicável. Não pode ser convencido de que está apenas imaginando que está sendo atacado energeticamente. Você está diretamente observando o ataque acontecer em tempo real, e a observação consciente mantida literalmente quebra o mecanismo de alimento deles. A técnica prática específica que você deve aplicar é o olhar suave, praticado em luz baixa ambiente, com foco visual completamente relaxado e desfocado, mantendo consciência periférica expandida ativa. Pratique consistentemente por 10 minutos diariamente durante 7 dias completos, e você verá seu primeiro arconte claramente. E uma vez que você vê pela primeira vez, uma vez que confirma para si mesmo que essas entidades são absolutamente reais, estão constantemente presentes e operam silenciosamente ao seu redor a cada momento, absolutamente tudo muda na sua experiência de vida. Você não se defende mais cegamente contra ataques invisíveis e desconhecidos. Você está navegando conscientemente em um campo energético agora visível. E essa visibilidade é um poder permanente que eles simplesmente não podem tirar de você uma vez ativado. Encontre um espaço silencioso e privado esta noite mesmo. Diminua as luzes para criar ambiente neutro. Aplique o olhar suave por 10 minutos completos, sem interrupção, e simplesmente veja o que está realmente lá. Você não está imaginando absolutamente nada.
você está apenas removendo o filtro neurológico artificial que está escondendo o que sempre esteve presente e operando. E uma vez que você os vê claramente pela primeira vez, uma vez que olha diretamente para um arconte e observa precisamente como ele reage ao ser visto, você nunca mais questionará se isso é real ou imaginação. Eles estão aqui, operando neste momento, e agora você finalmente pode vê-los claramente. A verdade sobre os arcontes vai muito mais profunda do que simplesmente saber que eles existem e estão se alimentando da humanidade. O sistema inteiro no qual vivemos foi desenhado especificamente para manter você gerando as frequências emocionais densas, das quais eles se alimentam continuamente. Cada instituição que você foi ensinado a confiar, cada sistema de crença que foi implantado em sua mente desde a infância, cada estrutura social que parece natural e inevitável, tudo isso foi cuidadosamente construído para manter você em um estado de produção energética constante. Os arcontes não apenas se alimentam aleatoriamente quando surgem oportunidades, eles cultivaram sistematicamente a humanidade como fonte de alimento energético por milênios, e a maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sem nunca imaginar que são gado energético em uma fazenda dimensional. O medo parece ser a emoção mais potente para a alimentação arcôntica. Quando você experimenta medo genuíno, seu campo energético produz uma frequência extremamente densa que os arcontes podem literalmente consumir como alimento. E é por isso que a sociedade está saturada com conteúdo projetado especificamente para gerar medo constante. Notícias que enfatizam desastres e tragédias, filmes de horror que saturam sua consciência com imagens horríveis, narrativas políticas que fazem você acreditar que o apocalipse está sempre a um passo de distância. Nada disso é acidental. Os arcontes não controlam diretamente cada jornalista ou filmador, mas eles influenciam a cultura coletiva através de seus representantes humanos que ocupam posições de poder. E mesmo aqueles que criam conteúdo gerador de medo, geralmente não têm consciência de que estão servindo a uma agenda arcôntica. Eles têm arcontes conectados ao seu campo energético, sussurrando ideias, moldando decisões, garantindo que o conteúdo produzido continue alimentando o sistema. A raiva é outra emoção de alimentação preferencial. Observe como a cultura moderna está estruturada para manter as pessoas constantemente irritadas. Política polarizada projetada para fazer você odiar metade da população, injustiças sociais amplificadas até parecerem insuportáveis, pequenas frustrações cotidianas, magnificadas até se tornarem fontes de fúria crônica. Quando você está com raiva, você está gerando energia densa de alta qualidade para a alimentação arcôntica. E quanto mais crônica for sua raiva, mais confiável você se torna como fonte de alimento. Os arcontes preferem humanos que permanecem em estados emocionais densos cronicamente, porque são fontes de alimentação estáveis e previsíveis. Alguém que experimenta explosões ocasionais de raiva é menos valioso do que alguém que vive em indignação constante. E é por isso que você vê tantas pessoas na sociedade moderna que parecem viciadas em estar ofendidas, viciadas em estar com raiva, viciadas em encontrar coisas para odiar. Elas não estão conscientemente escolhendo isso. Elas têm arcontes conectados que reforçam esses padrões emocionais porque são lucrativos energeticamente. O desespero e a depressão são talvez as formas mais eficientes de alimentação, porque são estados sustentados que podem durar meses ou anos. Alguém em depressão profunda está essencialmente em modo de produção automático. E observe como a depressão está epidêmica na sociedade moderna, especialmente entre os jovens. Isso não é apenas um fenômeno psicológico ou resultado de desequilíbrios químicos cerebrais. Existem componentes energéticos que a psicologia mainstream completamente ignora porque não possui o modelo conceitual para entendê-los. Quando alguém está profundamente deprimido, você quase sempre verá múltiplos arcontes conectados ao seu campo energético dessa pessoa, drenando sistematicamente e simultaneamente reforçando os padrões de pensamento que mantêm a depressão ativa. A luxúria e a obsessão sexual são outras ferramentas de colheita energética. Energia sexual é incrivelmente potente, e os arcontes desenvolveram sistemas elaborados para distorcê-la e canalizá-la para a alimentação. A pornografia moderna não é apenas entretenimento adulto, é tecnologia de colheita energética disfarçada. Quando alguém se envolve com pornografia, especialmente de forma compulsiva, está gerando energia sexual, mas não a está usando de forma criativa ou para conexão genuína. Essa energia fica presa em loops de repetição que os arcontes podem facilmente explorar. E quanto mais extremo e distorcido o conteúdo, mais densa e facilmente colhível se torna a energia gerada.
Observe como a pornografia na cultura moderna tem se tornado progressivamente mais extrema ao longo das décadas. Isso não é simplesmente demanda do mercado ou dessensibilização natural. É escalada projetada para gerar frequências emocionais progressivamente mais densas e distorcidas. Os arcontes não se importam com moralidade ou degradação cultural. Eles se importam apenas com a qualidade e quantidade de energia que podem colher. E pornografia extrema produz energia de qualidade superior para seus propósitos do que pornografia convencional. A culpa é outra ferramenta poderosa. Religiões institucionais frequentemente operam como sistemas de cultivo de culpa, ensinando as pessoas a se sentirem permanentemente inadequadas, permanentemente pecadoras, permanentemente necessitadas de redenção externa. Quando você carrega a culpa crônica, você está gerando energia densa constantemente. E observe como muitas tradições religiosas enfatizam pecado e culpa muito mais do que amor e libertação. Isso não é acidente teológico. São sistemas de controle arcôntico operando através de instituições humanas. Os fundadores originais dessas tradições frequentemente ensinavam libertação e despertar, mas ao longo dos séculos, suas mensagens foram distorcidas sistematicamente para servir à agenda arcôntica de cultivo energético. O que torna tudo isso tão insidioso é que a maioria das pessoas defende vigorosamente os sistemas que os escravizam. Se você tentar explicar para alguém que a cultura do medo está projetada para a colheita energética, eles frequentemente responderão que você é paranoico ou teórico de conspiração. Se você sugerir que suas emoções estão sendo manipuladas externamente, eles insistirão que seus sentimentos são completamente autênticos e autogerados. Os arcontes construíram o sistema de forma tão inteligente que as vítimas defendem ativamente sua própria exploração. Eles foram condicionados a acreditar que seus pensamentos e emoções são totalmente seus, que têm livre-arbítrio completo, que estão vivendo vidas autodeterminadas. E qualquer sugestão contrária é recebida com resistência defensiva imediata. Essa resistência não é apenas ego psicológico, é frequentemente arcôntico. Os arcontes conectados ao campo energético de uma pessoa defendem ativamente sua posição quando ameaçados. Quando você começa a despertar alguém para a realidade da manipulação arcôntica, você está literalmente ameaçando a fonte de alimento dos arcontes conectados a essa pessoa. E eles responderão gerando resistência emocional, ceticismo agressivo, ridicularização, qualquer coisa para fazer você parar de ameaçar o sistema de alimentação. É por isso que despertar outros é tão incrivelmente difícil. Você não está apenas lutando contra condicionamento psicológico e crenças culturais. Você está lutando contra entidades parasitárias que têm interesse direto em manter a pessoa adormecida. Mas aqui está o que você precisa entender. Uma vez que você desenvolve visão e pode ver os arcontes operando, você se torna fundamentalmente diferente de outras pessoas. Você não pode ser controlado da mesma forma porque você pode ver as tentativas de controle acontecendo. Quando surge um pensamento de medo irracional, você pode perguntar: este pensamento é genuinamente meu ou está sendo implantado? Quando surge raiva desproporcional, você pode verificar se há presença arcôntica intensificando a emoção. Você desenvolve distanciamento consciente dos seus próprios processos emocionais e mentais, porque você sabe que nem tudo que surge em sua consciência se origina de dentro de você. Essa separação consciente é incrivelmente libertadora. A maioria das pessoas está completamente identificada com cada pensamento e emoção que surge. Se elas sentem medo, elas são medo. Se elas sentem raiva, elas são raiva. Não há separação entre o observador e o observado. Mas quando você sabe sobre influência arcôntica, quando você pode literalmente vê-la acontecendo, você naturalmente desenvolve perspectiva de testemunha. Você observa pensamentos e emoções surgirem, mas não está mais completamente identificado com eles. Você pode questionar sua origem, examinar sua qualidade, decidir conscientemente se quer se envolver com eles ou não. Essa capacidade de observação desidentificada é talvez a ferramenta mais poderosa contra a manipulação arcôntica. Os arcontes ainda podem tentar influenciar você, mas quando você está observando conscientemente, suas tentativas simplesmente não funcionam da mesma forma. É como tentar hipnotizar alguém que está ativamente resistindo e questionando cada sugestão. Tecnicamente possível, mas muito mais difícil e energeticamente despendício para o hipnotizador.
Os arcontes preferem alvos fáceis, pessoas completamente inconscientes que aceitam cada pensamento e emoção implantados como genuinamente seus. Quando você se torna alvo difícil através da observação consciente, muitos arcontes simplesmente vão embora procurar alimento mais fácil em outro lugar. Deixe eu compartilhar algumas observações específicas que escolhidos relatam constantemente uma vez que desenvolvem visão arcôntica. Primeiro, você notará que arcontes têm aparências diferentes dependendo do tipo. Alguns aparecem como formas humanas distorcidas, outros como formas animais impossíveis, outros como geometrias alienígenas que não fazem sentido tridimensional. Essas variações não são estéticas, são funcionais. Diferentes tipos de arcontes se especializam em diferentes tipos de alimento. Arcontes que se alimentam de medo tendem a ter formas mais ameaçadoras, com formas que instintivamente evocam reação de medo. Arcontes que se alimentam de luxúria frequentemente têm qualidades sedutoras distorcidas. Arcontes que se alimentam de raiva parecem agressivos e caóticos. A forma reflete a função em termos energéticos. Segundo, você notará que arcontes operam frequentemente em grupos ou hierarquias. Existem arcontes menores que fazem o trabalho básico de alimentação e arcontes maiores e mais poderosos que supervisionam territórios ou populações. Em locais onde muitos humanos estão gerando emoções densas simultaneamente, como grandes igrejas durante serviços emocionais ou estádios durante eventos esportivos intensos, você frequentemente verá um arconte grande posicionado centralmente, coordenando múltiplos arcontes menores que estão conectados a indivíduos específicos. É literalmente operação de colheita em escala industrial. Terceiro, você notará que alguns humanos parecem estar trabalhando conscientemente com arcontes. Essas pessoas não são vítimas inconscientes, são colaboradores que receberam poder, riqueza ou influência em troca de ajudar a cultivar outros humanos. Na sociedade moderna, muitos que ocupam posições de significativo poder têm acordos conscientes ou semiconscientes com forças arcônticas. Eles promovem agendas que aumentam medo, divisão, desespero na população geral e, em troca, recebem sucesso material. Quando você desenvolve visão, você frequentemente pode identificar essas pessoas porque têm padrões energéticos distintamente diferentes de humanos comuns. Elas parecem mais densas energeticamente, mais opacas, com conexões arcônticas muito mais estáveis e desenvolvidas. Quarto, você descobrirá que crianças naturalmente podem ver arcontes mais facilmente do que adultos. O filtro neurológico que bloqueia a visão arcôntica não está totalmente desenvolvido em crianças jovens. É por isso que crianças frequentemente relatam ver monstros no quarto ou ficam inexplicavelmente aterrorizadas por certos espaços ou pessoas. Elas estão frequentemente vendo arcontes, mas não têm contexto para entender o que estão vendo. E quando reportam essas visões para adultos, são consistentemente informadas que é apenas imaginação. Esse condicionamento repetido reforça o filtro neurológico até que eventualmente a criança para de ver. Mas se crianças fossem ensinadas que o que estão vendo é real e recebessem técnicas para lidar com isso, elas manteriam a visão na idade adulta. Isso é parte de por que conhecimento arcôntico foi tão violentamente suprimido. Se fosse passado geracionalmente, cada geração teria visão natural desde a infância. Quinto, você aprenderá que nem toda entidade não física que você verá é arcôntica. Existem outras entidades operando em frequências próximas que não são parasitárias. Algumas são neutras, simplesmente existindo sem interagir particularmente com humanos. Outras são genuinamente benevolentes, tentando ajudar humanos a despertar da manipulação arcôntica. Distinguir entre tipos de entidades vem com experiência. Geralmente, arcontes têm qualidade densa, opressiva, drenante na presença deles. Entidades benevolentes ou neutras não têm essa qualidade drenante. Mas, inicialmente, é sábio ser cauteloso com todas as entidades não físicas até você desenvolver discernimento mais refinado. A questão que surge inevitavelmente é: se os arcontes são tão poderosos e prevalentes, como é possível escapar completamente do sistema deles? A resposta honesta é que escape completo enquanto você existe em corpo físico neste plano dimensional é extremamente difícil. Este plano material inteiro foi projetado pelo Demiurgo como território arcôntico. A estrutura básica da realidade física, incluindo necessidade de comida, vulnerabilidade do corpo, inevitabilidade da morte,
Tudo isso foi projetado para manter consciências presas, gerando emoções densas. Você pode minimizar significativamente influência arcôntica através da visibilidade e práticas conscientes, mas eliminação completa requer literalmente sair deste plano dimensional, o que significa a morte física do corpo. No entanto, isso não significa que você é impotente ou que prática é inútil. Existe diferença enorme entre ser gado completamente inconsciente versus ser humano consciente que pode ver e resistir à manipulação. Mesmo que você não possa eliminar completamente presença arcôntica, você pode reduzir drasticamente quanto eles conseguem se alimentar de você. E mais importante, você pode começar a viver de acordo com sua verdadeira natureza, em vez de ser marionete inconsciente reagindo a fios invisíveis. A meta não é perfeição ou escape completo. A meta é despertar, desenvolver visão, reclamar tanto de sua soberania quanto possível dentro das limitações deste plano de existência. Cada passo que você toma em direção à maior consciência é vitória contra o sistema arcôntico. Cada momento que você observa conscientemente, em vez de reagir automaticamente, é momento de liberdade verdadeira. Chegamos a um ponto crucial nesta revelação, onde você precisa fazer uma escolha. Você pode descartar tudo isso como fantasia, teoria conspiratória, delírio psicótico e retornar à sua vida normal. Ou você pode reconhecer que algo ressoa profundamente com sua experiência vivida e decidir investigar por si mesmo. Eu não posso fazer você acreditar. Eu não posso forçar você a ver. Tudo que posso fazer é compartilhar o conhecimento e a técnica. O resto depende inteiramente de você. Mas entenda isso claramente. Se você escolher ignorar esta informação, se você decidir que é mais confortável permanecer inconsciente, os arcontes continuarão operando em sua vida exatamente como sempre operaram. Você continuará gerando emoções densas que os alimentam. Você continuará sendo manipulado através de pensamentos implantados. Você continuará servindo como fonte de energia para entidades que veem você como gado. E você viverá a sua vida inteira sem jamais perceber que foi explorado. Por outro lado, se você escolher praticar, se você dedicar apenas 10 minutos diários por uma semana para aplicar a técnica do olhar suave, você descobrirá por si mesmo se isso é real. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa aceitar nada baseado em fé ou autoridade. Você pode verificar experimentalmente através da sua própria experiência direta. E se depois de uma semana de prática honesta, você não ver absolutamente nada, então você pode legitimamente concluir que isso não é real para você. Mas se você ver, se você finalmente perceber seu primeiro arconte com seus próprios olhos físicos, tudo mudará permanentemente. Você nunca mais verá a realidade da mesma forma. Você nunca mais assumirá que está sozinho em uma sala. Você nunca mais acreditará automaticamente que cada pensamento e emoção que surge é genuinamente seu. Antes de concluir, eu quero falar diretamente àqueles de vocês que já estavam suspeitando que algo estava errado com a realidade consensual. Aqueles que sempre sentiram que existe mais acontecendo do que veem na superfície. Aqueles que tiveram experiências estranhas que não conseguem explicar usando modelos científicos convencionais. Você não está louco, você não está imaginando coisas. Sua intuição de que forças invisíveis estão operando é válida. Sua percepção é real. A sociedade moderna fez um trabalho incrivelmente eficiente de convencer pessoas que qualquer percepção além do material é patologia psicológica. Se você vê coisas que outros não veem, você é esquizofrênico. Se você sente presenças que outros não sentem, você tem ansiedade ou paranoia. Se você questiona se seus pensamentos são realmente seus, você tem transtorno dissociativo. A psiquiatria moderna categoriza sistematicamente percepções expandidas como sintomas de doença mental. E isso não é um acidente, é proteção do sistema arcôntico. Se pessoas que começam a ver além do véu são imediatamente patologizadas e medicadas para suprimir suas percepções, o sistema permanece seguro. Obviamente, transtornos mentais verdadeiros existem, e eu não estou sugerindo que todos os diagnósticos psiquiátricos são conspiração arcôntica. Mas existe sobreposição significativa entre percepção expandida genuína e o que é categorizado como psicose. E nossa sociedade não tem estrutura para distinguir entre os dois porque não reconhece que percepção expandida é possível. Então, se você teve experiências que fez você questionar sua sanidade, primeiro considere a possibilidade de que você não está doente, você está acordando. Você está começando a ver além do filtro que mantém a maioria da humanidade cega.
E sim, isso pode ser assustador e desorientador, porque você foi condicionado sua vida inteira a acreditar que o que está vendo não é possível. Mas Fedo não significa que você está errado, significa que você está percebendo algo que desafia seu condicionamento, e seu sistema nervoso está reagindo ao desconhecido. O conhecimento que compartilhei aqui não é completo. Existe muito mais a aprender sobre arcontes, sobre a estrutura desta realidade, sobre técnicas para se proteger e reclamar soberania. Este é o primeiro passo do despertar arcôntico, mas é o passo da visibilidade. Uma vez que você pode ver, você pode começar a aprender. Uma vez que você verifica que eles são reais, você pode começar a estudar como eles operam. Uma vez que você reconhece que está sendo influenciado, você pode começar a resistir. Tudo começa com visão. Então meu convite final para você é este. Hoje à noite, encontre 15 minutos de privacidade. Desligue todas as distrações. Sente-se confortavelmente em um espaço com luz baixa. Aplique a técnica do olhar suave que eu descrevi. Relaxe seus olhos, desfoque sua visão, expanda a consciência periférica, mantenha por 10 minutos sem interrupção. E apenas observe o que acontece. Não espere, não force, apenas observe. Faça isso consistentemente por 7 dias. E se depois de 7 dias você ainda não viu nada, aumente para 14 dias. Algumas pessoas ativam visão em 3 dias, outras levam 2 semanas. Mas a vasta maioria que pratica sinceramente verá algo dentro de 7 dias. E quando você ver, quando finalmente perceber aquela forma semi-transparente se movendo em sua visão periférica, quando você perceber que ela reage à sua atenção, você saberá que tudo o que eu disse aqui é verdade. Não porque eu disse, mas porque você verificou diretamente. E essa verificação direta é um poder que ninguém pode tirar de você. Estamos chegando a um final desta revelação, mas antes de terminar, eu preciso fazer um último pedido. Se este conteúdo impactou você, se você sente que ele contém verdades importantes que outras pessoas precisam ouvir, eu imploro que você compartilhe este vídeo amplamente. Compartilhe com amigos que estão questionando realidade, compartilhe em grupos de espiritualidade, compartilhe onde você sentir que pessoas estão preparadas para ouvir. Os arcontes trabalham através da censura e supressão de informação. Eles não querem que este conteúdo se espalhe. Eles vão trabalhar ativamente para limitar o alcance deste conteúdo através de algoritmos, através de desmonetização, através de fazer o vídeo não aparecer em recomendações. Mas eles não podem parar compartilhamento direto entre humanos. Quando você compartilha este vídeo, você está literalmente lutando contra o sistema arcôntico. Você está ajudando a despertar outros que estão presos. Então, deixe seu like agora se você ainda não deixou. Isso ajuda massivamente com o alcance algorítmico. Deixe um comentário compartilhando suas teses ou sua experiência. Cada comentário aumenta a visibilidade do vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, porque estarei trazendo mais revelações sobre a natureza arcôntica, técnicas avançadas de proteção e conhecimento gnóstico profundo que pode transformar sua vida. Seu suporte garante que este trabalho continue alcançando aqueles que necessitam desesperadamente despertar. Os arcontes contam com sua ignorância. Eles contam com você não saber que eles existem. Eles contam com você atribuir toda a sua experiência interna a causas puramente psicológicas ou coincidências aleatórias. Enquanto você permanece ignorante, você permanece recurso fácil de colheita. Mas no momento em que você vê, tudo muda. Eles perdem o controle inconsciente sobre você. Você começa a questionar cada pensamento, cada emoção, cada impulso. Você desenvolve distanciamento consciente que os impede de manipular você tão facilmente. E quanto mais pessoas despertam, quanto mais humanos desenvolvem visão arcôntica, mais fraco o sistema inteiro se torna. Este é o despertar que os gnósticos previam. Esta é a verdade.